Como buscadores do conhecimento, do saber, nós geralmente aprendemos aquilo que nós gostamos. Porém, até aquilo que nós não gostamos também faz parte de um aprendizado. Mas será que tudo o que nós buscamos nós aprendemos? Depende do ponto de vista, talvez sim, talvez não. Porém, não podemos esquecer que ao longo da vida as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Provavelmente você já deve ter observado que, desde muito jovens, expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca. Logo que aprendemos a caminhar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e até mesmo buscamos tocá-los para conhecer, compreender através do tato. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer as perguntas, os questionamentos. Nós queremos saber sempre mais. Nós queremos uma explicação, o porquê disso, o porquê daquilo. Nós não nos contentamos apenas com as respostas superficiais. Mas, mesmo com talvez todas essas dificuldades que a gente possa pensar, que é descobrir as coisas, isso não parece diminuir ao longo do tempo o nosso desejo de saber. Muito pelo contrário. Parece que à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai descobrindo mais coisas, nós vamos ampliando essa necessidade de conhecimento e principalmente de saber a verdade. Ao contrário disso, né, podemos dizer que nós seguimos a vida fazendo perguntas, tentando buscar não só esse conhecimento, mas ir agregando, trazendo conceitos verdadeiros. A gente analisa as nossas experiências, nós pesquisamos informações de assuntos que gostamos e às vezes até pesquisamos sobre pessoas que nos chamam a atenção. A gente investiga o que existe à nossa volta e até mesmo aquilo que não está na nossa volta. Então, hoje, a internet é uma ferramenta fantástica para isso. Possibilita que a gente descubra muitas coisas que não estão no nosso alcance. Né? Ou seja, você pode fazer uma consulta na Inglaterra, no Japão, na China, nos Estados Unidos e uma série de outros lugares que fisicamente a gente não pode estar nesse momento. Porém, não quer dizer que a gente não possa estar pesquisando. E claro, gente, na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai verificando como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. Isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esse conhecimento e a verdade. Então, muitas vezes, a gente acha que a verdade ou o conhecimento está num único lugar, quando na verdade o conhecimento ele está aí, né, na própria existência do ser humano, na vida, no dia a dia. Nós aprendemos constantemente. E a partir desse aprendizado, das nossas experiências, daquilo que nós já sabemos, a gente vai criando um julgamento do que é real e do que não é real, do que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Como, por exemplo, se eu perguntasse para vocês o que é uma sereia, provavelmente você vai buscar aí na sua memória, né, ou até mesmo nas experiências pela qual você teve assistindo um filme, um desenho animado, uma série, da imagem dessa sereia com um corpo metade peixe e metade ser humano. Porém, como nós estamos em busca do saber, e ao longo da história da humanidade nós tivemos várias maneiras de interpretar o conhecimento, e principalmente a verdade. Então, nesse sentido, né, eu vou falar para vocês uma mitologia antiga que dava uma outra interpretação sobre o que é a sereia, né? As chamadas sereias aladas, que são criaturas mitológicas, de acordo com a visão grega.
Essas sereias aladas, elas não tinham a composição de metade peixe e metade ser humano. Muito pelo contrário. Eram metade pássaros e metade seres humanos. E essas sereias faziam todo aquele processo que nós sabemos hoje. Através do seu canto, encantavam os marinheiros e esses marinheiros morriam afogados, hipnotizados por essas sereias. Porém, tem uma história muito interessante sobre essas sereias aladas que foram enganadas pelo ardiloso Ulisses na obra Odisseia de Homero. Ulisses ouviu muito falar sobre essas sereias aladas e sabia que todas as pessoas que ouvissem o canto das sereias seriam enfeitiçados e provavelmente morreriam. O que ele fez? Ele pegou uma embarcação e com seus tripulantes ele combinou o seguinte, que ele colocaria cera nos ouvidos desses tripulantes para que eles não escutassem o canto das sereias e pediu para que eles, os tripulantes, o amarrassem no mastro do navio sem a cera no ouvido, para que ele pudesse escutar o canto das sereias e não se lançar ao mar, né, na tentativa de encontrar essas sereias aladas. Rezava a lenda que qualquer ser humano que resistisse ao canto dessas sereias e não morresse hipnotizado, essas sereias morreriam. Nessa história, né, Ulisses foi com seus tripulantes atravessando territórios da sereia. O herói da história de Homero, né, Odisseia, como eu disse agora há pouco, ele pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico das sereias sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia com todos os que se aventuravam por aqueles mares. De acordo com a mitologia grega, as sereias morreriam caso um mortal resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Conta-se, então, que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível aventura de Ulisses. O que nós temos aqui? Provavelmente a gente pode parar para pensar, mas qual que a ideia é verdadeira? A ideia de que as sereias, elas são metade peixe, metade seres humanos, ou metade pássaros e metade seres humanos? Os dois pontos de vista estão diferentes, né? Como nós estamos vendo. Um é uma interpretação mais marinha, o outro mais de uma ave. Nessa situação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, gente, pontos de vistas, interpretações, maneiras de reproduzir uma história diferente. Você vai dizer, professor, mas eu acredito mais na história da sereia com metade peixe, porque é mais fácil de entender como os marinheiros morriam afogados, porque eles mergulhavam e iam atrás das sereias e lá morriam afogados, hipnotizados. Porém, você só está esquecendo de uma coisa. Como as sereias aladas voavam em volta dos barcos e hipnotizavam esses navegantes, eles poderiam, numa tentativa de tentar encontrá-la no ar, pular do barco. Como eles não tinham asas, estavam hipnotizados, caíam no mar e morriam afogados. Então, essas duas histórias, né, que nós podemos ver sobre a sereia, o que ela está querendo mostrar para a gente esse exemplo? Que o conhecimento, que uma suposta verdade nossa, teoricamente, ela está inserida no quê? Gente, interpretações, né? A maneira como cada um de nós interpretamos aquilo que buscamos. Tanto é que a expressão popular ouvir o canto das sereias nasceu dessas histórias antigas, como essa que eu acabei de contar para vocês. O que essa frase quer dizer? Que nós nos iludimos, nós nos enganamos,
nós nos afastamos da verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos que a impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o risco de estar enganada. Como, por exemplo, muitas vezes nós somos avisados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, ou até por pessoas próximas que gostam da gente, para que a gente não faça alguma coisa, que a gente não ande com determinadas pessoas, etc. Porém, como nós estamos envolvidos emocionalmente, num contexto de amizade ou até de um outro sentimento, a gente não leva isso em consideração. Muito pelo contrário, a gente acredita que as pessoas estão mentindo e aquilo que eu estou vivenciando que é a verdade. Em muitos casos, ao passar do tempo, a gente percebe que aquelas pessoas estavam certas e nós é que estávamos enganados. Por isso que nós não podemos jamais dizer que sabemos tudo. Sempre temos que aprender as coisas e desconfiar se aquilo é verdade ou não. Por quê? Tudo depende de um ponto de vista, de uma interpretação. E com o passar do tempo, com mais experiências, com mais vivências, a gente vai aprendendo cada vez mais.